Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Quietinhos em casa para se preservar. Hoje nós vamos começar a aula de matemática, tá bom? Com o nosso volume 2, o volume novo. Quem já tem o livro vai utilizar o livro e já responder nele. E quem ainda não tem o volume 2, não buscou na escola, vai acompanhar através da plataforma, tá? Do Positivo On, no livro digital de vocês. E vocês poderão responder num caderno, tá bom? E depois a gente transfere para o nosso livro didático. Já. Vocês poderão acompanhar a aula através das imagens do livro, tá? Nas páginas do livro, como também vocês terão a mesma imagem aqui no vídeo para poder acompanhar, tá? Façam como acharem melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar nosso vídeo. Nós estamos então na nossa aula de matemática, tá? Espero que todos se lembrem do meu nome. Professora Tereza, segundo bimestre de 2020, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre, tá bom? Do nosso livro didático. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2. E caso ainda não tenha, como eu já disse, o volume 2, você vai acompanhar através do seu livro digital no Positivo, tá? Nós vamos hoje começar matemática. O nosso capítulo 4, ele trabalha frações, volume e polígonos. Neste capítulo você vai aprender mais sobre frações e entender o que é volume. Vai estudar sobre ângulos maiores e menores do que o ângulo reto e conhecer os tipos de triângulo. Na página 3, vocês vão perceber que nós temos uma imagem, tá bom? Quem está com o livro vai olhar no livro. Nós temos uma imagem aqui mais completa do que está aqui na foto. E eu pergunto para vocês, o que tem aqui na foto? Do que seria essa imagem? Parece o quê? A gente pode perceber por elementos, né? Percebam que aqui a gente tem formas, né? Formas de bolo. Nós temos aquelas luvas para pegar a assadeira, alguma coisa quente na cozinha. Nós temos as escumadeiras, espécies de espátulas, formas de gelo, né? O interessante é que aqui nem todas são completas, ó, já é uma coisa que a gente pode perceber, tá? Nós temos panelas, vasilhas. Então aqui tudo indica que seja um armário, né, de alguém que gosta de cozinhar muito, ou um armário de um restaurante, tá? Uma despensa, né? Vamos lá. Vamos iniciar agora na nossa página 4, tá? Na página 4, a gente inicia falando do quê? De partes. Então, uma parte, duas partes, várias partes. Como eu coloquei para vocês no roteiro, eu coloquei lá um vídeo que não fui eu que fiz, tá bom? É um vídeo que já existia no YouTube, para retomar alguns conceitos sobre fração. Fração, vocês já sabem o que é fração, vocês já estudaram sobre fração. Então, a gente está retomando alguns conceitos, tá? E lembrando o que seria essa fração. Então, vamos lá. Uma parte, duas partes, várias partes. Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Essa forma possibilita assar bolos de dois sabores do mesmo tamanho. Então, essa forma aqui, olha, que está aqui na imagem, percebam que ela é uma forma inteira. Ela foi partida aqui, ó, ela foi dividida ao meio, possibilitando que sejam assados aqui dois sabores diferentes. Então, um sabor aqui e um sabor aqui, certo? Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Em frações, vocês viram que fração é o quê? Como é que eu represento? O que representa uma fração? A fração nós temos algo inteiro, tá? Dividido em partes iguais. Percebam que essa forma, a forma é um inteiro, foi dividida em duas partes iguais e agora a gente vai procurar o que vai ser considerado. Nesse caso, o que vai ser considerado é cada sabor.
Como nós montamos nossa fração? Como vocês viram no vídeo que eu coloquei no roteiro, a fração ela tem um numerador e um denominador. O denominador ele coloca pra gente em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, tá bom? Então, no caso, este inteiro foi dividido em duas partes iguais, então o nosso denominador será 2, concordo? Já a parte considerada é quantos sabores, tá? Que vai corresponder. Então, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Então, eu tenho um sabor aqui entre duas partes aqui divididas iguais. Então, vai ser 1 o meu numerador e o 2 o meu denominador. Então, a minha fração será 1 sobre 2, que nós lemos meio, tá? 1 meio ou meio. Tudo bem? Então, vamos começar a responder. Então, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Nós temos a representação de 1 meio, tá? Com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Tá? Aqui a nossa forma já mudou. Ela é um inteiro com 4 partes iguais, tá? Dividido em 4 partes iguais. Então, o nosso denominador aqui já mudou. De 2, ele foi para quanto? Para 4. Então, nós teremos 4 partes iguais, então 4 nosso denominador. E a pergunta, com essa forma você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa, então, um sabor. Então, cada sabor representa 1 em 4. Então, a nossa fração será de 1 quarto. Tudo bem? Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Ela também gostou muito dessa forma. Aqui nós temos uma outra forma, tá? Mais um inteiro, dividida agora em 8 partes iguais, tá? Basta a gente contar, ó. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Cada parte é 1/8 do bolo todo. Então, cada partezinha dessa representa 1 em 8 partes iguais. Tá bom? Então, aqui respondendo, 8 partes iguais. Continuando na página 4, a leitura. Cada parte é 1/8 do bolo todo. Você já aprendeu que, para representar por fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço, certo? Que é como nós representamos a fração, com o numerador em cima e o denominador embaixo. Então, escreva a fração 1/8. Como é que eu vou representar 1/8? O 1 é o que vai ser considerada e o oitavo foi em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Então, agora, na hora de representar 1/8, eu tenho 1 como meu numerador e o 8 como meu denominador. Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Percebam que aqui eu não tenho um sabor por cada parte, tá? Dividida. Ela usou 2 partes, tá? Para um sabor. Então, aqui eu tenho 2 partes para um sabor, 2 partes para outro sabor, 2 partes para outro sabor e 2 partes para outro sabor. Então, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Então, de cada sabor ela fez 2 partes. Em quantas no total? Em 8. Então, a minha fração fica 2 partes de cada sabor, certo? Que será representada por 2/8. Então, para representar as partes do bolo, que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8, que é aqui, ó, representação do chocolate. Se eu for falar, se tiver uma pergunta falando como você vai representar a fração do sabor de chocolate nessa forma, nós podemos afirmar que será de 2/8, porque eu estou considerando 2 partes em 8 partes iguais, tá bom? Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. Nós temos aqui o que nós já conhecemos, tá? Para relembrar, como eu sempre digo para vocês no livro, essas partes em destaque, elas trazem informações muito importantes, tá? Então não esqueçam de ler com atenção.
O número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando. O número que vai abaixo do traço é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que o todo foi dividido. Então, novamente, usando o exemplo aqui do 2/8. O 2 é o meu numerador, o 8 é o meu denominador. Este número abaixo ele está representando em quantas partes o inteiro foi dividido. E este número acima ele está representando o que está sendo considerado. Nesse caso, os sabores, tá? Quantas partes foram colocadas no mesmo sabor, tá bom? Na página 5, veja como é o nome de algumas frações. Agora nós vamos ver como nós lemos algumas frações, tá? Quando o denominador, então quando aquele número de baixo for 2, nós lemos meios ou metades, tá? Então se for 1/2, vai ser 1 meio, 2/2 vai ser 2 meios, tá? E assim por diante. Se o denominador for o número 3, vai ser terços, tá? Então se for 1/3 vai ficar 1/3, singular. Se for 2/3 vai ficar 2/3. 4/3 seriam 4/3, tá? Mas isso eu não vou entrar em questão com vocês ainda, porque já são frações com numeradores maiores, tá bom? E assim por diante. Então, denominador 4, quartos. Denominador 5, quintos. Denominador 6, sextos. Denominador 7, sétimos. Denominador 8, oitavos. Denominador 9, nonos. Denominador 10, décimos. Denominador 100, centésimos, tá? Lembrando que esta leitura aqui ela é feita apenas para o denominador, tá? O número de cima, o numerador, nós lemos ele como nós conhecemos como número natural, tá bom? Agora na página 5. Veja os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Quantas partes do bolo são de chocolate? Então percebam, nós temos que analisar a imagem. Nós temos um inteiro dividido em 4 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4. E a pergunta é em quantas partes do bolo são de chocolate? Ela utilizou 2 partes do bolo para o chocolate. Então, a nossa resposta será de 2 partes. Então, foram utilizadas 2 partes do bolo para chocolate. Letra B. Qual é a fração que podemos escrever para indicar estas partes? Se são 2 partes em 4, como que vai ficar a nossa fração? Nós podemos escrever 2/4, que são 2 quartos. Então, 2 quartos da forma foram utilizados para o sabor de chocolate. Como se lê essa fração? Nós lemos essa fração como 2 quartos. Lembre-se que este número aqui, que é o numerador, você lê do jeito que a gente tem costume já de ler, tá? Como o número natural que ele é. E aqui o número que fica aqui, o denominador, nós vamos ler de acordo com aquela tabelinha que nós vimos, né? De meio, terço, quarto. Então, aqui ficam 2 quartos, tá? Na forma repartida em metades, Dorothy fez este outro bolo. Qual parte desse bolo é de chocolate? Percebam que agora eu tenho um inteiro que foi repartido, que foi dividido em 2 partes iguais, tá? E uma dessas partes é do sabor de chocolate. Então, qual parte deste bolo é de chocolate? A metade, né? 1 meio. Então, uma parte de 2. Uma parte de 2. Em qual desses 2 bolos a parte de chocolate é maior? O legal aqui é que a gente pode ver pela própria imagem. Percebam que se eu colocar essa forma com essa, se as formas têm o mesmo tamanho, se eu colocar esta forma com esta aqui, eu vou perceber que elas possuem, que essa parte preenchida de chocolate possui o mesmo tamanho, tá? Então aqui, ó, essas 2 partes em 4 têm o mesmo tamanho, mesma quantidade de chocolate que esta parte aqui em 2. Tá bom? A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais.
Cada parte representa 1/6 da forma. Então, aqui, ó, nós temos uma representação de uma forma, tá? Sem preenchimento ainda. E a informação de que nós temos 6 partes iguais. E aqui, usando cores diferentes, agora é com vocês, ó, usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolo. Cada sabor tem que ter o mesmo número de pedaços. Como que a gente vai fazer isso? Para que em uma forma com 6 partes iguais, vocês tenham 2 partes delas de cada sabor, nós vamos ter que dividir, certo? Para ter 3 sabores, a gente dividir 6 partes iguais por 3 sabores, nós vamos ter 2, né? Nós vamos ter 2 partes iguais. Então, se nós pegarmos e colorirmos 2 partes aqui de uma cor, 2 partes aqui de outra e 2 partes de outra, nós resolvemos o problema da nossa forma, tá bom? Então, para que nós tenhamos 3 sabores, basta vocês colorirem 2 partes de uma cor, 2 partes de outra cor e 2 partes de outra cor, tá? Então, quantas partes da forma serão de cada sabor? Serão 2 partes para cada sabor de bolo. Que fração da forma representa cada sabor de bolo? Nós temos aqui a fração de 2/6, porque são 2 partes que serão consideradas em 6 partes iguais, tá bom? Página 6. Número 3. Observe na imagem a seguir como deve ser um prato com uma refeição saudável, tá? Matemática integrando com outras áreas aí, não é isso? De ciências principalmente, né? O que a gente já viu, inclusive já estudou sobre pirâmide alimentar, né? Os alimentos que fazem bem para a saúde. Então, um prato saudável deve ter uma variedade de alimentos e cores. Nós temos aqui um prato, tá? Uma representação normalmente do típico prato brasileiro, né? Contendo arroz, feijão, uma carne, uma proteína e uma saladinha, certo? Divida o prato ao meio e coloque alimentos desse tipo, crus ou cozidos, que é essa parte aqui, ó. Perceba que se a gente dividir esse prato ao meio, essa parte dele aqui está sendo ocupada por verduras e legumes. Nessa parte aqui, ó, na outra parte, coloque carnes, peixes e ovos sem muita gordura. Então, aqui nós temos uma parte, ó, se nós pegarmos essa parte, nós vamos ter uma parte de proteína, tá? E depois, a outra parte aqui, que foi dividida, nós teremos de carboidratos e grãos, que aqui são representados pelo feijão e pelo arroz. Divida também esta outra metade do prato ao meio, coloque uma porção de arroz, macarrão ou batata, e também de feijão, lentilha ou grão de bico, tá? Que foi o que aqui já está a representação do prato. A parte com verduras e legumes representa que parte do prato todo? Então, olha só, a parte de legumes, verduras e legumes, representa que parte do prato todo? Se a gente voltar aqui na imagem, esse prato é como se ele tivesse sido dividido aqui ao meio, não é? Toda esta parte aqui foi ocupada por legumes e verduras. Então, se nós passarmos uma linha aqui neste prato, nós vamos ver que já uma parte dele, ó, uma parte dele foi toda ocupada por verduras e legumes. Então, nós temos aqui uma parte, tá, do prato ocupada com isso. Então, na hora de representar, desculpa, gente, na hora de representar aqui, ó, eu não coloquei aqui colorido no computador, mas aqui vocês vão poder perceber, tá? O que acontece? Nessa parte aqui, se eu for representar, a gente vai perceber que metade do prato foi tomada por legumes e verduras. Então, vocês precisariam pegar o quê? Para pintar, tá? Porque aqui na tela eu não pintei. Vocês pegariam metade, tá, deste prato, deste círculo, passariam uma linha aqui na metade e pintariam essa metade, tá bom? Que é isso aqui que vocês vão ter que fazer, ó. Só que, tá, peguem um lápis de cor e pintem a metade do prato, tá? E isso aqui vai ficar sendo representado com o quê, ó? Escreva a fração. Que fração que representa isso aqui? Vai representar 1/2, que é a metade que vai ser pintada em duas. Tá bom? Na letra B, podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato todo? Sim, por quê? Nós vemos aqui que se nós pegarmos este prato inteiro e partirmos em 4 partes iguais,
As proteínas que ele está referindo aqui e os carboidratos, cada um representa uma partezinha menor aqui, não é isso? Então, podemos dizer que os carboidratos representam a metade da metade? Se esta aqui é a minha metade, ó, aqui eu tenho metade, metade. Se esta aqui é a minha metade, podemos afirmar que os carboidratos ocupam a metade da metade? Então, a metade partida na metade. Então, metade da metade? Sim, escreva a fração e pinte no círculo essa parte. Nós vamos ter representação de quê? De 1/4. Para representar isso colorindo, vocês terão que colorir uma parte, tá, deste círculo, no caso da representação do nosso prato, em 4, tá bom? Então, vocês vão pintar uma parte, pode ser qualquer uma delas, em 4, tá? Eu vou mostrar aqui, sei que não fica muito nítido para vocês, tá bom? Mas só para vocês terem ideia do que eu estou me referindo, tá? Vou colocar assim para vocês verem melhor, tá bom? Aqui, ó. Vocês vão representar, vocês vão colorir uma parte, tá? Em 4. Tudo bem? E agora, nós vamos para a letra C. Agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço. Essa aí já é com vocês. Vocês vão representar. Se vocês comem mais legumes e verduras, que é o que deveriam, né? Vocês vão colocar uma parte deste prato dividido para isso. Vão colocar outra parte para um carboidrato, tá? Outra parte para colocar para uma proteína, para carne que vocês costumam comer. Quem come carne, às vezes não come outro tipo de proteína que não venha da carne, tá? Então, vocês vão representar o pratinho de vocês aqui neste círculo que está branco. Vocês vão dividir, tá, as partes de como vocês podem representar o prato de vocês, tá bom? Página 7, número 4. Pinte de verde 2 das 3 partes iguais de cada figura. Nessa aí, eu também não representei aqui no vídeo, mas eu vou mostrar para vocês. Ele está pedindo para que vocês pintem 2 partes, tá? Das 3 partes, desculpa, minha garganta não está muito boa. 2 partes das 3 partes, tá bom? Então, aqui, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer, deixa eu aumentar aqui de novo para vocês terem uma visibilidade maior, tá? Vocês terão que colorir, então, aqui, ó, 2 partes, tá bom? Entre esses 3 triângulos aqui. E aqui também, ó, vocês vão pegar 2 partes, tá? E pintar 2 partes deste círculo, tá bom? Diminuir a tela para a gente voltar para a tela do nosso livro, para a imagem do nosso livro. Então, aqui, ó, vocês vão colorir, depois que colorirem 2 partes aqui de verde e 2 partes aqui de verde. Qual fração você pintou em cada figura? Nós vamos ver que nós pintamos 2/3 de cada figura, porque aqui eu tenho uma figura, um inteiro, dividido em 3 partes iguais, onde 2 partes foram pintadas de verde. E nesse aqui a mesma coisa, nós temos um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, onde 2 dessas partes foram consideradas. Então, qual a fração que você pintou em cada figura? Nós pintamos a fração de 2/3. Como se lê essa fração? Essa fração se lê 2/3, um número, e a parte de baixo aqui, que é o meu numerador, terços, tá? Número 5. Todos esses retângulos são de mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Então, nós temos aqui as representações, ó, eles têm o mesmo tamanho, todos eles, tá? Com a mesma representação de corte de 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a que representa a parte que ficou em branco. Então, nós temos que representar aí 2 frações. Nós temos que fazer a fração da parte que está pintada, que está colorida, e a parte da fração que não está colorida. Na letra A, nós temos aqui, ó, nós temos, então, inteiro, 10 partes. Então, eu já sei que o meu denominador vai ser o 10, certo? Então, eu tenho o denominador 10 e ele quer saber aqui da parte pintada. Desses 10 quadradinhos aqui, quantos estão pintados? 1, 2, 3. Então, a minha fração vai ficar 3 sobre 10, porque é o número de partes em que o inteiro está dividido. Então, como é que eu leio isso aqui? 3 décimos, tá? E a parte em branco?
Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu terei 7 quadradinhos em 10, tá? E isso nós vamos fazer em todos os outros, tá bom? Letra B. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 partes pintadas em 10 partes, certo? E as que não foram pintadas, nós temos 2 partes que não foram pintadas em 10. Na letra C, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós teremos 6 partes pintadas em 10, tá bom? E as partes que não foram pintadas, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, serão 4 partes em 10. Fácil isso de fazer, né? Basta a gente ver quais partes foram pintadas. Então, se perguntar, considerar as partes que foram consideradas, as partes que foram pintadas, nós vamos colocar a quantidade no nosso numerador e o nosso denominador será as partes que foram divididas do inteiro, tá bom? Continuando a página 7, nós temos aqui a letra D. A letra D é do mesmo jeito, a gente vai contar as partes aqui que foram pintadas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tendo 5 décimos, então, nossa fração, e também a parte em branco, que ficou 1, 2, 3, 4, 5, também a fração 5 décimos, tá? Em qual item foi pintado a maior fração do todo? E a menor? A maior no item B e a menor no item A. Vamos voltar ali para a gente poder entender, ó. Vamos lá. Nós tivemos aqui as partes pintadas. Ele quer saber dessas partes aqui, ó, qual que nós tivemos a parte que foi a menor área pintada e a maior área pintada. Nós temos aqui a parte aqui, ó, na letra A, nós temos só o quê? 3 quadradinhos pintados. Na letra B, nós temos quantos quadradinhos? Nós temos 8 quadradinhos pintados, tá? Então, percebam que aqui a dimensão, ó, daqui até onde foi pintado, até onde foi pintado, até onde foi pintado, tá bom? Respondendo agora, ó, então, vamos lá, a parte pintada que nós já tínhamos colocado. Em qual item foi pintada a maior fração do todo? Então, a maior fração pintada foi qual? Do item B, tá? Que quando a gente retoma lá, ele tem o quê? 8 partes pintadas. E a maior no item, desculpe, a menor no item A, que tem apenas 3 quadradinhos pintados, tá? Aqui vai ficar um pouco mais difícil de vocês verem, mas aqui dá para visualizar melhor, tá bom? Eu abro a tela aqui para vocês perceberem, ó. Aqui, ó. Minha letra A tem 3 quadradinhos só e a B 8 quadradinhos. Então, esta área aqui, né, foi pintada em maior quantidade, respondendo a nossa pergunta. E essa área aqui em menor quantidade, tá bom? Vamos voltar para a página do livro. Ótimo. Em qual item ficou em branco a maior fração? Agora a pergunta é a parte que ficou em branco e na parte maior que ficou em branco, tá? Então, nós temos aqui a maior no item A, né? Se só 3 quadradinhos foram pintados, o resto do inteiro ficou sem pintar, então ele tem a maior parte em branco. E a menor justamente no item B, que teve uma maior quantidade de quadradinhos pintados, sobrando uma menor parte para os quadradinhos brancos, tá? Que relações é possível observar nas duas respostas anteriores? Nós vamos perceber, né, obviamente que um inteiro, quanto menos eu considero, tá, da parte do inteiro, mais eu terei de espaço não considerado, no caso o espaço em branco, tá bom? E o contrário é a mesma coisa, tá? Se eu tenho uma grande parte pintada de um inteiro ou uma grande parte considerada de um inteiro, o que sobra dele é menor, tá? Agora na página 8, tá bom? Continuando aqui nessa página 8, eu tô acompanhando pelo livro também, porque algumas coisas a visualização aqui fica melhor, né? Então vamos lá. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Escreva também como se lê cada uma das frações. Então, aqui ele já definiu pra gente que ele quer a parte que foi colorida. Então, a nossa fração vai se basear na parte colorida. E depois, como a gente lê essa fração. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira figura nós temos um inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, onde dessas 5 partes iguais, 2 foram
coloridas. Então, a nossa fração será de 2/5. Concordam? E como que eu leio isso? 2/5. Eu tenho o número 2 e o 5, que na leitura de denominador fica quintos. Certo? Isso é fácil de resolver também, né? Nós temos aqui outro inteiro, tá? Agora em forma de círculo. Normalmente vocês falam que é pizza, né? Em forma de pizza, tá bom? E aqui nós temos ele dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, nós temos 3 partes que foram pintadas. Então, nossa fração vai ficar 3/4. Então, o número considerado, tá? Foi pintado em 4 partes iguais. Como nós lemos essa fração? Nós lemos 3/4, certo? Aqui nós temos, né, um retângulo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Dessas partes iguais aqui, nós tivemos quantas partes pintadas? Nós tivemos 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Então, nós temos 4 partes em 8. Nossa fração, então, ficará 4/8, que é como nós lemos, 4/8. Aqui nós temos um quadrado que foi dividido apenas em 2 partes iguais, onde uma dessas partes só foi considerada. Por isso, nós teremos, então, a nossa fração de 1/2, que nós lemos meio, tá? Ou metade, porque foi 1 inteiro dividido pela metade. Na número 7, observe o retângulo a seguir dividido em partes iguais. Então, nós temos aqui, ó, um retângulo que foi dividido em partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Em quantas partes esse retângulo foi dividido? Ele foi dividido em 10 partes iguais, tá bom? Eu tive que repetir, tá? Pelo tamanho aqui da fotografia. Então, vamos lá. Quantas partes esse retângulo foi dividido? Ele foi dividido em 10 partes iguais. Quantas partes foram pintadas? As 10 partes estão pintadas. Então, nós temos aqui, né, novamente a resposta, foram pintadas todas as 10 partes, tá bom? Então, nós temos aqui um inteiro que foi completamente pintado. Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo foi todo pintado, tá? Todo foi pintado. Nós temos a representação de 10 partes pintadas sobre 10 partes, que foi a quantidade, né, o número que ele foi dividido, que o inteiro foi dividido. E aqui, ó, mais uma notinha, tá? Do nosso livro. Quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, que é o caso aqui do meu 10 décimos, tá? Significa que estão sendo consideradas todas as partes. Então, do meu inteiro, que foi dividido em 10 partes iguais, as 10 partes estão sendo consideradas. Esse tipo de fração representa o todo, tá? O total ou inteiro. Então, nós temos aqui um inteiro. Se ele foi todo considerado, tá? Nós temos aqui, então, um inteiro. Todas as figuras a seguir, aqui no número 8, todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Nós aqui estamos encontrando a mesma situação aqui, ó, na questão 7. Nós temos inteiros que foram divididos em partes iguais e todas as partes foram consideradas. Então, aqui na letra A nós temos 2 partes iguais, sendo que 2 delas foram consideradas. Então, eu tenho 2/2, tá? Então, 2/2. Aqui eu tenho um triângulo que foi dividido em 4 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, sendo que 4 foram consideradas. Mesma situação. Então, eu tenho 4/4. E aqui nós temos um círculo que foi dividido em 8 partes iguais, sendo que 8 dessas partes foram consideradas. Então, eu também vou ter a mesma situação de 8/8, tá? Eu espero que vocês tenham relembrado os conceitos de fração, tá? Essas atividades aí foram simples, mas foram ótimas para a gente retomar. Como que a gente monta uma fração e o que representa a fração, o que representa cada número na fração. Tá? Se tiverem dúvida, pausem o vídeo, voltem, né? O vídeo é bom por isso, porque vocês podem voltar e ouvir de novo e refazer de novo, tá bom? Dúvidas que vocês tiverem, vocês vão poder tirar comigo nas nossas tutorias, tá? Agora, vocês irão fazer as páginas de atividade de 9 a 10, tá? Sozinhos, tudo bem? Eu já não vou fazer com vocês aqui no vídeo mais. Vocês agora que nós já temos o conceito
né, geral da fração, vocês farão sozinhos da página 9 à página 11, tá bom? É o deverzinho de vocês. E o vídeo de correção vai estar disponível na próxima aula dessa semana, tá bom? Uma aula a gente faz, vocês fazem os exercícios, e na outra a gente faz a correção, eu faço o vídeo de correção, tá bom? Bons estudos para vocês, façam com atenção e anotem as dúvidas, tá? Até a próxima aula!